Você já teve a sensação de que está fazendo tudo o que pode para melhorar sua vida financeira, mas por alguma razão, sempre acaba voltando ao mesmo lugar. Você trabalha, faz planos, tenta economizar, promete que no próximo mês tudo será diferente. Mas então surge uma despesa inesperada. Uma oportunidade escapa. O medo aparece e, quase sem perceber, você repete as mesmas escolhas, os mesmos pensamentos e os mesmos resultados. Talvez isso já tenha acontecido tantas vezes que você começou a acreditar que o problema está em você. Talvez pense que lhe falta disciplina, que não tem sorte, que não nasceu com as oportunidades certas, ou que a prosperidade simplesmente parece mais fácil para os outros. Mas existe uma possibilidade que poucas pessoas consideram, e se você não estiver fracassando por falta de esforço, e se estiver tentando mudar apenas o resultado, enquanto a causa continua intacta dentro de você? No vídeo anterior, nós mergulhamos nos ensinamentos de Joseph Murphy e compreendemos que o subconsciente influencia silenciosamente nossa maneira de pensar, sentir e agir. Hoje vamos avançar um pouco mais, porque Bob Proctor dedicou grande parte de sua vida a explicar por que uma pessoa pode desejar conscientemente a prosperidade e, ainda assim, continuar presa aos mesmos limites financeiros. Ele chamava essa programação invisível de paradigma, um conjunto de ideias, hábitos e crenças tão profundamente instalados que começa a agir sem pedir sua permissão. É como um roteiro escrito dentro de você. Você pode dizer que deseja ganhar mais, mas esse roteiro determina quanto acredita merecer. Você pode sonhar com liberdade, mas esse roteiro influencia os riscos que evita, as oportunidades que ignora e as decisões que adia. Você pode repetir palavras de abundância pela manhã, mas se passar o restante do dia pensando, sentindo e agindo a partir da escassez, será a programação antiga que continuará conduzindo sua vida. É por isso que algumas pessoas aumentam a renda e, pouco tempo depois, voltam à mesma situação. É por isso que outras estudam, acumulam conhecimento e conhecem todas as estratégias, mas não conseguem colocá-las em prática. O problema nem sempre está naquilo que elas sabem. Muitas vezes, está na identidade a partir da qual elas vivem. Durante este vídeo, você conhecerá um desafio de 7 dias, inspirado nos ensinamentos de Bob Proctor sobre repetição, autoimagem, afirmação e mudança de paradigma. Mas é importante compreender algo desde agora. Isto não é uma promessa de riqueza instantânea. Você não ficará milionário apenas porque repetiu algumas palavras diante do espelho. 7 dias também não apagarão como por mágica todas as crenças que foram construídas durante anos. O propósito deste desafio é mais profundo. Ele foi criado para ajudá-lo a enxergar a programação que normalmente permanece escondida, para perceber o que acontece dentro de você quando declara uma nova possibilidade, para reconhecer as resistências, os medos e as frases silenciosas que surgem quando tenta imaginar uma vida diferente e, principalmente, para começar a construir uma relação mais consciente com o dinheiro, com suas escolhas e com a pessoa que você acredita ser. Porque o espelho que usaremos neste desafio não servirá apenas para refletir o seu rosto. Ele revelará a distância entre aquilo que você diz desejar e aquilo que, no fundo, ainda acredita ser possível para você. Talvez, ao olhar nos próprios olhos, você sinta desconforto. Talvez uma voz interior diga que aquela afirmação não é verdadeira. Talvez você se lembre das contas, dos erros do passado ou de todas as vezes em que tentou mudar e não conseguiu. Não fuja dessa reação. Ela não significa que o exercício falhou. Ela mostra que você finalmente encontrou o lugar onde a mudança precisa começar. Ao longo dos próximos 7 dias, você não será convidado a negar sua realidade financeira. Será convidado a parar de tratá-la como uma sentença definitiva. Existe uma diferença profunda entre reconhecer onde você está e acreditar que precisa permanecer ali para sempre. Sua situação atual é um resultado, não é sua identidade e talvez esta seja a primeira ideia que precisa ser colocada diante do espelho. Você não é a sua dívida, você não é o seu salário, você não é o erro que cometeu, você não é o número que aparece hoje em sua conta bancária. Tudo isso descreve uma condição momentânea, não define o limite do que você pode aprender, construir ou se tornar. Por isso, não assista a este vídeo apenas como alguém procurando uma frase poderosa. Assista como alguém disposto a observar a própria mente. Nos próximos minutos, você receberá as orientações para realizar cada etapa do desafio, mas a transformação não acontecerá enquanto você apenas escuta.
Ela começa quando você participa, quando escreve, quando observa, quando repete com consciência e quando transforma a nova ideia em uma ação real, mesmo que pequena. Antes de começarmos, faça uma pergunta a si mesmo. Se você realmente deseja uma vida financeira diferente, por que continua produzindo tantos resultados parecidos? A resposta não está apenas nas circunstâncias ao seu redor. Ela pode estar em um programa silencioso que influencia suas decisões antes mesmo que você perceba que decidiu. E, para mudar esse programa, primeiro precisamos compreender o que você poderá transformar ao longo destes 7 dias e o que nenhuma técnica honesta deveria prometer. É exatamente isso que veremos agora. O que realmente pode mudar na sua mente em apenas 7 dias? A linha de chegada deste desafio não é acordar rico no 8º dia. A verdadeira linha de chegada é a lucidez. É começar a enxergar os pensamentos, as crenças e os comportamentos que até agora estavam conduzindo sua vida sem serem percebidos. Durante estes 7 dias, 4 movimentos importantes poderão começar. Primeiro, você poderá reconhecer suas crenças automáticas. É como acender a luz em um quarto escuro. As coisas não mudam de lugar imediatamente, mas você finalmente consegue ver aquilo que estava fazendo você tropeçar. Talvez descubra que sempre pensa no pior quando uma conta chega. Talvez perceba que sente culpa ao desejar ganhar mais, ou que rejeita uma oportunidade antes mesmo de descobrir se seria capaz de aproveitá-la. O segundo movimento será transformar o seu diálogo interior. Todos nós conversamos conosco o tempo todo. Existe uma voz silenciosa interpretando o que acontece, antecipando perigos e determinando o que acredita ser possível. Com a prática consciente, você começará a substituir frases de impotência por pensamentos de direção. Em vez de repetir "eu nunca consigo", poderá perguntar: qual é o próximo passo que está ao meu alcance? Em vez de declarar "dinheiro não é para mim", começará a pensar: o que ainda preciso aprender para construir uma relação mais consciente com ele? Sua voz interior deixará, pouco a pouco, de ser apenas uma crítica severa e começará a se tornar uma fonte de clareza. O terceiro movimento será fortalecer uma nova autoimagem. Você começará a se enxergar não como uma vítima permanente das circunstâncias, das dívidas ou dos boletos que chegam, mas como alguém capaz de assumir responsabilidade pela construção da própria vida financeira. Isso não significa negar as dificuldades. Significa parar de transformar uma condição atual em uma identidade definitiva. Você pode estar enfrentando uma dívida, mas não é a sua dívida. Pode ter cometido erros, mas não é obrigado a repeti-los. Pode ainda não saber como alcançar sua meta, mas pode aprender, organizar-se e começar. O quarto movimento será perceber oportunidades e atitudes que antes você ignorava. A mente seleciona uma pequena parte de tudo o que acontece ao nosso redor. Quando você muda aquilo em que concentra sua atenção, começa a notar informações, possibilidades e caminhos que anteriormente passavam despercebidos. Uma conversa pode revelar uma ideia. Uma habilidade esquecida pode se transformar em uma fonte de renda. Um problema que você sempre evitou pode mostrar o próximo passo necessário. Essas possibilidades talvez já estivessem próximas, mas sua antiga forma de pensar as classificava como impossíveis, arriscadas ou distantes demais. Não espere que o mundo inteiro mude ao seu redor em 7 dias. Espere começar a mudar sua postura diante do mundo. Quando sua postura muda, suas escolhas podem mudar. Quando suas escolhas mudam e são sustentadas por ações consistentes, novos resultados começam a se tornar possíveis. E essa é a promessa honesta deste desafio. Não entregar riqueza instantânea, mas ajudá-lo a reconhecer aquilo que vinha impedindo você de construí-la com consciência. Ao final dos 7 dias, talvez os números ainda não tenham mudado, mas você poderá estar olhando para eles com mais clareza, menos medo e uma disposição diferente para agir. E quando uma pessoa muda a maneira como interpreta sua realidade, ela deixa de reagir apenas por hábito e começa a escolher com intenção. Mas existe uma razão pela qual esses hábitos parecem tão difíceis de romper. Mesmo quando você sabe o que deveria fazer, alguma coisa dentro de você insiste em conduzi-lo de volta ao comportamento conhecido. Bob Proctor deu um nome a esse programa invisível. Ele o chamou de paradigma. Para compreender por que mudar parece tão difícil, imagine o piloto automático de um avião. O piloto pode assumir o controle, alterar a direção e escolher uma nova rota. Mas se a programação anterior continuar ativa, o sistema tentará conduzir a aeronave de volta às coordenadas registradas. Segundo Bob Proctor, algo semelhante acontece em nossa vida. Podemos definir uma nova meta, prometer que vamos economizar ou decidir criar uma fonte de renda. Entretanto, quando a motivação diminui,
frequentemente retornamos aos comportamentos conhecidos. Bob chamava essa programação de paradigma. Um paradigma é um conjunto de hábitos, crenças e respostas automáticas instaladas no subconsciente. Parte dessa programação foi construída na infância, quando você observava como sua família reagia ao dinheiro, às contas e às pessoas bem-sucedidas. Talvez tenha aprendido que dinheiro sempre traz problemas, que enriquecer exige sofrimento ou que desejar mais é sinal de ingratidão. Com o tempo, essas ideias deixaram de parecer aprendizados e começaram a parecer verdades. É por isso que desejar conscientemente a prosperidade nem sempre é suficiente. Você pode querer avançar e, ao mesmo tempo, sentir medo de abandonar a realidade conhecida. É como acelerar com um pé, enquanto o outro permanece no freio. Quando aparece uma oportunidade, o paradigma pode se manifestar como procrastinação, insegurança ou uma justificativa aparentemente razoável para não agir. Ele não está tentando destruir você. Está apenas repetindo aquilo que aprendeu a considerar seguro. Por isso, a mudança não começa com uma guerra contra si mesmo. Começa ao tornar visível o programa que estava operando no silêncio. E Bob Proctor utilizava um desenho muito simples para explicar onde esse conflito acontece. Bob Proctor costumava recorrer a um desenho simples, conhecido como boneco de palito, para representar a relação entre a mente consciente, a mente subconsciente e o corpo. Esse desenho não pretende reproduzir cientificamente o cérebro. Ele funciona como um modelo didático para compreendermos por que uma ideia pode transformar nossa maneira de agir. Na parte superior do desenho está a mente consciente. É nela que você analisa, imagina, compara e escolhe. Quando define uma meta financeira, considera uma nova possibilidade ou decide mudar um hábito, está utilizando essa capacidade consciente. Abaixo dela, Bob representava a mente subconsciente, é onde estariam os hábitos, as crenças emocionais e a imagem que você sustenta sobre si mesmo. A mente consciente pode escolher uma ideia, mas para Bob, é quando essa ideia é aceita emocionalmente pelo subconsciente que começa a influenciar o comportamento. Imagine alguém que afirma desejar ganhar mais, mas se vê como incapaz, indigno ou despreparado. Conscientemente, essa pessoa quer avançar. Interiormente, porém, continua ligada a uma identidade que recua diante das oportunidades. O corpo representado abaixo da mente expressa esse conflito por meio das ações. A pessoa adia, evita, desiste ou retorna ao que já conhece. Esse modelo nos ajuda a entender por que apenas conhecer uma estratégia não garante mudança. Uma ideia nova precisa ser repetida, sentida e acompanhada por atitudes coerentes até começar a parecer possível. É justamente aqui que o espelho entrará em nosso desafio. Não como um objeto mágico, mas como um lugar de confronto consciente entre a meta que você declara e a identidade que ainda sustenta. Quando você olhar nos próprios olhos, talvez descubra que a primeira resposta não será confiança, será resistência. E essa resistência poderá revelar exatamente o que precisa ser transformado. Se uma afirmação pode ser repetida em qualquer lugar, por que realizar esta prática diante do espelho? Porque o espelho transforma palavras abstratas em um encontro com você mesmo. Quando olha diretamente nos próprios olhos, torna-se mais difícil repetir uma frase de maneira automática e fugir da reação que ela provoca. Você percebe sua expressão, sua postura, o tom da sua voz e o desconforto que surge quando as palavras ainda não combinam com a imagem que sustenta sobre si. O espelho não abre uma passagem mágica para o subconsciente. Ele aumenta sua autoconsciência e revela o diálogo interior que normalmente acontece depressa demais para ser observado. Talvez você diga que merece prosperar, mas desvie o olhar. Talvez pronuncie a palavra dinheiro e sinta vergonha, medo ou culpa. Talvez uma voz silenciosa responda: isso não é verdade para você. Essa reação não deve ser combatida nem escondida. Ela é uma informação. Mostra a distância entre aquilo que sua mente consciente deseja e aquilo que sua identidade atual consegue aceitar. Durante o desafio, seu objetivo não será representar um personagem ou fingir que os problemas desapareceram. Será sustentar o olhar, observar o que sente e introduzir uma ideia nova com presença. A repetição oferece familiaridade. A emoção dá significado. E a ação demonstra que aquelas palavras não são apenas um desejo vazio. O espelho mostrará onde está a resistência, mas será sua conduta ao longo do dia que começará a construir uma nova referência interior. Agora que você compreende o propósito da técnica, chegou o momento de escolher a ideia que repetirá durante os próximos 7 dias. No primeiro dia, você precisará transformar um desejo vago em uma direção clara. Bob Proctor ensinava a estabelecer uma meta do tipo C,
uma meta que realmente inspira crescimento e cujo caminho completo você ainda não sabe percorrer. Não se trata de escolher um número apenas para impressionar. Sua meta precisa ter significado e exigir que você desenvolva uma nova versão de si mesmo. Pode ser organizar suas dívidas, aumentar sua renda, construir uma reserva ou iniciar um projeto. Escolha algo que desperte entusiasmo, mas que também peça responsabilidade. Escreva essa meta no presente e abaixo dela, registre a afirmação associada aos ensinamentos de Bob Proctor. Estou muito feliz e grato agora que o dinheiro chega até mim em quantidades crescentes, por meio de múltiplas fontes continuamente. Em seguida, fique diante do espelho, respire lentamente e olhe nos próprios olhos. Repita a afirmação 3 vezes sem pressa. Não tente forçar uma emoção que ainda não existe. Apenas pronuncie cada palavra com atenção e observe sua reação. Depois pergunte a si mesmo: o que dentro de mim resiste a essa possibilidade? Registre a resposta. Anote o pensamento que surgiu, a emoção que sentiu e uma ação financeira simples que realizará ainda hoje. Pode ser revisar uma despesa, estudar uma oportunidade, enviar uma proposta ou organizar uma conta atrasada. A afirmação aponta uma direção. A ação começa a torná-la coerente. Ao final do primeiro dia, você não precisa acreditar completamente na nova ideia. Precisa apenas estar disposto a observá-la sem fugir. Porque quando uma ideia nova entra em contato com um paradigma antigo, a primeira resposta nem sempre é esperança. Muitas vezes é resistência. E é justamente isso que poderá acontecer nos próximos dias. Nos dias 2 e 3, a prática pode começar a incomodar. Você olha no espelho, repete a afirmação e uma voz interior responde: isso não é verdade. Olhe para a sua conta. Nada está mudando. Bob Proctor ensinava que quando uma pessoa tenta atravessar os limites do paradigma, pode encontrar aquilo que chamava de barreira do terror. É o medo que surge quando a nova direção ameaça a segurança do comportamento conhecido. Isso não significa que o paradigma está sendo destruído, nem que todo desconforto é um sinal de progresso. Significa apenas que existe um conflito entre a ideia que você deseja construir e a identidade que aprendeu a considerar segura. Nesses 2 dias, não discuta com a voz antiga e não tente silenciá-la à força. Observe-a. Depois de repetir a afirmação, pergunte: o que eu temo que aconteça se minha vida financeira realmente mudar? Talvez você tema fracassar. Talvez tema ser julgado, perder dinheiro ou assumir responsabilidades maiores. Talvez uma parte de você associe prosperidade à culpa, ao conflito ou à solidão. Registre a resposta mais honesta que surgir. Em seguida, escolha uma pequena ação que atravesse essa resistência sem ignorar a realidade. Faça uma ligação. Estude uma possibilidade. Organize um valor ou conclua algo que vinha adiando. Coragem não é deixar de sentir medo. É impedir que o medo decida tudo em seu lugar. E quando você sustenta uma nova ideia mesmo diante da resistência, começa a criar espaço para uma emoção diferente. No 4º dia, você acrescentará um elemento à prática: o sentimento. Bob Proctor falava frequentemente sobre a lei da vibração e ensinava que nossos pensamentos e emoções influenciam a maneira como nos relacionamos com a realidade. Essa ideia faz parte de sua filosofia de desenvolvimento pessoal e não deve ser confundida com uma garantia científica de que pensar em dinheiro fará o dinheiro aparecer. A aplicação prática é mais consciente. Quando você imagina uma possibilidade com clareza, começa a ensaiar interiormente a postura necessária para buscá-la. Antes de olhar no espelho, feche os olhos por alguns instantes e visualize uma cena simples que represente sua meta realizada. Talvez você esteja pagando uma dívida, vendo sua reserva crescer, recebendo por um trabalho bem feito ou respirando com tranquilidade ao organizar suas finanças. Não visualize apenas o dinheiro. Perceba quem você precisou se tornar para chegar até essa cena. Observe sua serenidade, sua disciplina e a maneira como toma decisões. Depois abra os olhos, olhe para si mesmo e repita a afirmação. Em vez de forçar euforia, procure sentir gratidão pela possibilidade de aprender, agir e mudar. Se a emoção ainda não surgir, não finja. Honestidade produz mais transformação do que entusiasmo artificial. Registre qual parte da cena pareceu possível e qual parte despertou resistência. Em seguida, realize uma ação compatível com a pessoa que você visualizou. O sentimento não substitui o movimento. Ele prepara sua mente para que o movimento tenha direção. Nos próximos 2 dias, essa nova imagem precisará sair do espelho e entrar na sua maneira de viver. Nos dias 5 e 6, a prática precisa ultrapassar o espelho.
Não basta repetir palavras de prosperidade pela manhã e continuar tomando decisões guiadas pelo medo durante o restante do dia. A nova autoimagem começa a ganhar força quando encontra uma ação coerente. Isso não significa fingir que já é rico, gastar para parecer próspero ou ignorar suas limitações atuais. Significa agir como alguém que respeita o dinheiro, desenvolve valor e assume responsabilidade pelas próprias escolhas. Observe sua postura, sua linguagem e seus hábitos. Quando surgir uma dificuldade, evite declarar imediatamente: "Eu nunca vou conseguir". Substitua essa sentença por uma pergunta: "O que posso fazer com os recursos que tenho agora?". Talvez a resposta seja: reduzir uma despesa, cobrar um valor justo, concluir um curso, apresentar uma proposta ou pedir orientação. Escolha uma ação por dia e registre o que aconteceu. Bob Proctor estudou durante décadas os princípios que ensinava, porque compreendia que uma ideia precisa ser alimentada continuamente. Se você deseja aprofundar os conceitos de paradigma, autoimagem e prosperidade, encontrará na descrição alguns dos livros ligados aos ensinamentos do mentor. A leitura não substitui a prática, mas pode oferecer novas referências para sustentar a mudança. No final do 6º dia, observe se suas palavras estão começando a combinar melhor com suas escolhas, porque uma nova identidade não nasce quando você afirma que mudou. Ela começa a nascer quando suas ações oferecem provas de que você já não precisa obedecer automaticamente ao comportamento antigo. No 7º dia, volte ao espelho e realize a prática com calma. Repita a afirmação. Observe seus olhos e compare o que sente agora com aquilo que sentiu no primeiro dia. Talvez as palavras estejam mais naturais. Talvez a resistência continue presente. Não transforme nenhuma dessas respostas em julgamento. O objetivo não é provar que você mudou completamente, mas reconhecer o movimento que começou. Depois da prática, releia tudo o que registrou. Procure padrões. Qual medo apareceu mais vezes? Que frase antiga perdeu força? Que ação trouxe maior sensação de capacidade? Houve alguma oportunidade que você percebeu porque estava mais atento? Talvez a mudança mais importante não esteja no dinheiro recebido, mas na conversa que você deixou de adiar, na conta que finalmente organizou ou na ideia que decidiu levar a sério. Agora escreva uma nova decisão. Eu não encerrarei esta prática como quem conclui um desafio. Continuarei construindo uma identidade financeira mais consciente por meio das minhas escolhas diárias. 7 dias não fixam definitivamente um novo paradigma. Eles plantam uma ideia, revelam resistências e oferecem as primeiras evidências de que você pode responder de outra maneira. A partir daqui, você pode continuar repetindo a afirmação, revisando sua meta e realizando uma ação coerente todos os dias. Não se trata de soltar o controle e esperar que o subconsciente faça tudo sozinho. Trata-se de abandonar a ansiedade pelo resultado imediato, sem abandonar a responsabilidade pelo processo. Mas existe um erro silencioso que pode enfraquecer tudo o que você começou a construir. E muitas pessoas cometem esse erro assim que se afastam do espelho. O erro mais perigoso deste desafio não é sentir medo, duvidar da afirmação ou ter um pensamento negativo. Nenhum pensamento isolado possui o poder de cancelar tudo o que você praticou. O verdadeiro erro é repetir uma nova ideia diante do espelho e passar o restante do dia alimentando sem perceber o comportamento antigo. Reafirmar prosperidade e continuar evitando olhar para as próprias contas é declarar confiança e abandonar uma oportunidade antes de compreendê-la. É desejar uma nova realidade, mas usar diariamente frases como "nada dá certo para mim" ou "eu sempre serei assim". Isso cria incoerência entre aquilo que você diz querer e aquilo que suas escolhas continuam fortalecendo. Ainda assim, não transforme vigilância em culpa. Você terá momentos de preocupação. Poderá reclamar, sentir cansaço ou voltar a um hábito antigo. Quando isso acontecer, não conclua que fracassou. Pare, reconheça o padrão e escolha novamente. A transformação não exige perfeição, exige retorno consciente. Sempre que perceber uma frase de escassez, pergunte: estou descrevendo um fato ou decretando uma identidade? Dizer que uma conta precisa ser paga é reconhecer um fato. Dizer que você nunca conseguirá sair daquela situação é transformar o presente em sentença. Continue encarando os fatos, mas pare de utilizá-los como prova de incapacidade. A afirmação da manhã só ganha força quando encontra responsabilidade ao longo do dia. E existe uma maneira simples de fortalecer essa responsabilidade: declarar sua decisão diante de outras pessoas que também escolheram começar. Uma decisão mantida apenas na mente pode ser facilmente adiada. Mas quando você a escreve e a torna visível, ela ganha forma. Por isso,
Se decidiu realizar esta prática, escreva agora nos comentários: eu aceito o desafio de 7 dias e assumo responsabilidade pela minha nova identidade financeira. Esta frase não é um encanto, e os comentários não criarão uma força invisível capaz de mudar sua conta bancária. O poder deste gesto está no compromisso. Ao escrever, você deixa de ser apenas alguém que assistiu a um vídeo e passa a ser alguém que tomou uma decisão. E ao ler os comentários de outras pessoas, perceberá que não está sozinho diante do medo, da dúvida ou do desejo de construir uma vida mais consciente. Durante os próximos 7 dias, volte a este vídeo e responda ao seu próprio comentário, contando o que percebeu. Registre uma crença que identificou, uma ação que realizou ou uma mudança no modo como passou a falar sobre dinheiro. Assim, seu comentário se tornará uma pequena linha do tempo da transformação. Se quiser, apoie também outra pessoa que iniciou o desafio, não com promessas vazias, mas com uma palavra de encorajamento e responsabilidade. Uma comunidade verdadeira não se reúne para fingir que os problemas não existem. Ela se reúne para lembrar que nenhum problema precisa ser enfrentado de maneira inconsciente. Agora, antes de começar o primeiro dia, falta apenas reunir os recursos que poderão acompanhar sua prática e assumir o compromisso de continuar depois que esta semana terminar. Antes de iniciar o desafio, você encontrará na descrição alguns recursos para acompanhar esta jornada. Os livros ligados aos ensinamentos de Bob Proctor poderão ajudá-lo a aprofundar os conceitos de paradigma, autoimagem e prosperidade. Você também encontrará o diário Terapia de 7 Minutos, que poderá ser utilizado para registrar as crenças, emoções e ações percebidas durante a prática. Se este conteúdo trouxe clareza para você, deixe seu like e inscreva-se na Neuroriqueza. Assim, esta mensagem poderá alcançar outras pessoas que também desejam construir riqueza mental, emocional e espiritual. Ao terminar, assista ao vídeo de Joseph Murphy que aparecerá na tela. Ele aprofundará o papel do subconsciente e dará continuidade ao processo iniciado aqui. Agora, não pense neste momento como o final de um vídeo. Pense nele como o primeiro instante do seu desafio. Durante 7 dias, o espelho será apenas o ponto de partida. A verdadeira transformação acontecerá quando suas palavras encontrarem atitudes coerentes, quando o medo deixar de decidir tudo em seu lugar e quando sua situação atual já não for confundida com sua identidade. Não espere sentir-se completamente pronto. Comece com honestidade. Olhe para si mesmo. Reconheça onde está e escolha a direção que deseja construir. Sua realidade atual conta a história das condições e decisões que trouxeram você até aqui. Mas ela não precisa escrever sozinha os próximos capítulos. A partir de agora, essa responsabilidade também pertence a você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.